Bom dia, bom dia, gente. A graça e a paz de Jesus para vocês. Espero que vocês estejam animados hoje para a gente estar continuando, fazendo a nossa leitura orante das Escrituras. Como nós estamos argumentando, isso tem um impacto muito grande na nossa vida quando nós temos esse propósito de todos os dias tornarmos a nossa vida o lugar de estarmos nos relacionando com o Senhor. Eu acredito que hoje não será diferente de nós ouvirmos a voz do Senhor mediante a sua palavra, certo? Peguei aqui minha água. Já estou com a minha Bíblia aqui. E de que maneira a gente vai fazer hoje? Que às vezes as pessoas pensam que tem que ser da mesma maneira, sabe? Você pode começar orando diferente. Hoje nós vamos começar orando o Evangelho, certo? Pode ser que você nunca tenha pensado em orar dessa maneira. Mas nós vamos orar o Evangelho hoje. Começar orando pelo Evangelho. Ontem à noite nós estávamos em nosso culto de oração na igreja. E na parte final do culto nós tivemos a oportunidade de orar o Evangelho. Certo? E nós vamos fazer do mesmo jeito. Nós vamos orar, começar a orar agora pelo Evangelho. E depois, nesse processo de oração, também nós vamos reconhecer a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Certo? Que Ele habita em nós. Que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas antes disso nós vamos estar orando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Vou começar assim. Que nós começando o quê? Que tem a criação, nós somos criados, nós fomos eleitos e Deus criou os meios pelos quais essa eleição viesse se tornar realidade. Então nós vamos começar reconhecendo que Deus ele nos criou, certo? Pai, obrigado, Pai, porque Tu nos criaste. Obrigado, Pai, porque o Senhor me criou, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor. Agradeço a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Que por graça, Senhor, pela Tua benevolência eu nasci, Senhor. Aí agora nós vamos estar orando a Deus, agradecendo a Deus, porque Ele nos escolheu.
E aqui é a eleição, como vai dizer lá em Efésios capítulo 1. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E por que é importante, gente, a gente estar orando o Evangelho? Para a gente lembrar que foi pela graça que nós fomos salvos. Que o ato de existirmos é um ato da misericórdia e da graça do Senhor. Então, eu vou orar agora sobre a eleição. Senhor, obrigado, Senhor, porque antes da fundação do mundo, o Senhor me escolheu. Antes da fundação do mundo, no teu livro, Senhor, tu escreveu a minha história, Senhor. Mesmo antes, Senhor, que eu viesse a existir, lá já estava o Senhor, escrevendo toda a minha história e me escolhendo, Senhor, para que eu vivesse, Pai, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Mesmo antes, Senhor, que não houvesse qualquer consciência minha, Senhor, o Senhor na eternidade já havia me escolhido, já havia me chamado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora nós oramos a Deus pela redenção, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Porque foi por meio desse sacrifício que a eleição se tornou possível. Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus, porque tu fostes ofendido em meu lugar. Tu levaste em meu lugar algo que eu não poderia fazer. Tu morreste, Jesus, tu encarnaste para viver uma vida, para que eu pudesse viver nesta vida. Mas tu morreste, ressuscitaste, para concretizar, Jesus, a obra do Pai, para que assim eu pudesse receber o selo do teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor da glória. Obrigado por tua misericórdia, Senhor, por tua compaixão, por teu grande amor, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aplacou a ira do Pai que havia contra mim, afastou dele os meus pecados e me reconciliou com o Pai. Pois eu estava, Jesus, preso, acorrentado pelos grilhões dos meus pecados. Mas o Senhor me comprou. O Senhor me comprou para o Pai, para que eu pudesse fazer parte de sua família. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Pois o Senhor me convenceu do meu pecado, da justiça e do juízo. Foi o Senhor que tirou as escamas que haviam no meu olho. Foi o Senhor que tirou os cravos do meu ouvido para que eu pudesse ouvir. Foi o Senhor que transformou a minha mente, que transformou o meu coração, para que eu pudesse dizer sim. Obrigado, Espírito Santo de Deus.
Obrigado. Eu agradeço a Ti, Espírito Santo de Deus. Depois de ter orado o Evangelho, agora a gente ora justamente reconhecendo a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. É algo que a gente às vezes se esquece constantemente, que é de reconhecermos que, lembrarmos disso, de que o Espírito Santo de Deus ele permanece em nossa vida, que nós somos um templo no qual o Espírito Santo de Deus está em nós. Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo, eu quero reconhecer a Tua presença na minha vida, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vem Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo na minha vida para controlar a minha vida, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo em minha vida. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu habitas no meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor da glória. Bom, gente, depois de ter orado, eu poderia, passar mais tempo orando ao Senhor, orando a Ele, conversando com Ele, contemplando a Sua glória, reconhecendo a Sua majestade, a Sua grandeza. E eu poderia passar mais tempo assim, certo? Porque é algo que vai acontecendo, que você está entregando o seu coração para o Senhor. Mas aqui vocês precisam lembrar que é uma gravação e a gente tem que fazer as coisas de forma mais compacta. Aí nós vamos voltar para o texto que nós estávamos ontem. Eu ainda estou no livro de Salmos, de número 12. Eu ainda estou fazendo a minha lectio divina, a minha leitura orante das Sagradas Escrituras aqui, certo? Porque o que é a lectio divina? É a oração, é a meditação e a leitura da palavra de Deus e a contemplação por meio da oração. Então eu vou voltar aqui para o capítulo 12 para a gente ler e ver o que o Espírito Santo de Deus vai comunicar ao nosso coração mediante a sua palavra. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidades uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e com coração fingido. Corte, o Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Dizem com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candeeiro de barro depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu guardarás
desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos. Quando entrem os filhos dos homens, a vileza é exaltada. E eu posso ler novamente. Socorro, Senhor. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores e língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. O texto que vem aqui ao meu coração, eu devo guardar, é justamente essa parte final do verso 5 e a parte e o verso 6. E porei a salva a quem por isso suspira. E porei a salvo a quem por isso suspira. Aí no verso 6 ele fala que as palavras do Senhor são puras. As palavras do Senhor são palavras puras. E ele diz, né, que é prata refinada. Prata refinada. Depurada 7 vezes. Salmos 12, 5 e 6. Nós fechamos a Bíblia. E como nós fizemos ontem, certo? Nós pegamos a nossa folhinha aqui. Geralmente eu faço no caderno, mas para ficar melhor a visibilidade, nós pegamos aqui a folhinha, a escritura, escrevi o texto da palavra, certo?
E agora eu vou ler esse versículo, internalizar esse verso no meu coração, guardar ele no meu coração. O texto da palavra que eu fiz a meditação ontem, ele ainda está ardendo no meu coração. E aqui é a parte final do versículo de ontem. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler o versículo. Guardei minha Bíblia aqui para não ser de maneira nenhuma pegar novamente e ficar nos versículos e ir ficando. Eu poderia fazer isso, mas fazer por parte. Você pode fazer isso. Mas primeiro você vai, faz um versículo que ficou mais marcado. Você vai, faz esse processo todo, ora ele, medita nele. Aí depois você vai, pega outro versículo e assim você vai fazendo sucessivamente até meditar no capítulo todo. Mas nós vamos aqui meditar apenas nesse verso. A gente precisa lembrar que esse texto está falando da opressão que os necessitados estão passando e está falando da língua ferina dos bajuladores, daqueles que são bajuladores, daqueles que são mentirosos. E aqui no texto diz que a palavra do Senhor, ela é pura e ela é refinada 7 vezes, mostrando a perfeição que há na palavra de Deus, a fidelidade de Deus, certo? Então, a primeira coisa que eu encontro aqui é que Deus é fiel em suas palavras. Em sua palavra. E aqui o Senhor me lembra um texto bíblico que é sobre a sua fidelidade, que ele vela para cumprir a sua palavra. E aqui eu vou botar aonde? Eu vou botar em pesquisa lá embaixo, porque tem alguma coisa que Deus quer falar comigo sobre isso. Certo? Eu coloquei aqui, em pesquisa aqui embaixo, eu coloquei. Eu velo para cumprir com minha palavra, certo? O Espírito Santo de Deus tem alguma coisa que quer falar comigo através desse texto aqui, e eu deixo guardado aqui. E eu vou focar nesse daqui que nós estamos fazendo a nossa oração. Vamos lá orar o texto, internalizar o texto. E porei a salvos, e porei a salvo a quem por isso suspira. E porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras. A palavra do Senhor são palavras puras, depuradas 7 vezes. E porei a salvo a quem por isso suspira.
O que eu estou percebendo aqui? Que esse texto aqui, eu porei a salvo a quem por isso suspira, ele fala da necessidade ele fala da necessidade que nós temos de orarmos ao Senhor, que nós temos que suspirar pelo Senhor. Pois o texto, no capítulo 12, o verso 1, ele inicia com um clamor. Ele inicia clamando a Deus. Ele começa clamando a Deus por justiça, por misericórdia. Ele avalia o quadro em que ele está inserido, que é um quadro em que não existe mais homens piedosos, que faltam fiéis no meio dos filhos dos homens. E ele vai falar, para você ver, eu guardei quase todo, estou guardando quase todo o texto no meu coração. E ele fala sobre essas coisas. Fala dos homens bajuladores, dos homens contenciosos, dos homens perversos, que não mais há homens piedosos sobre a terra, que faltam fiéis no meio dos filhos dos homens. E ele começa a clamar ao Senhor, dizer ao Senhor: Senhor, socorre-me, tem misericórdia de mim. Ele fala aqui da necessidade que há de nós clamarmos ao Senhor e que aqueles que clamam, eu porei a salvo. A quem suspira por isso, eu porei a salvo. A quem clama por justiça, quem clama por misericórdia, quem clama por compaixão, eu porei a salvo, ou seja, eu colocarei em segurança. Obviamente que esse a salvo aqui é a salvo de um perigo. Isso não significa dizer que nós não passaremos o perigo. O que ele está dizendo aqui, que durante esse momento o Senhor ele vai estar com a gente. Então aqui, na minha oração, na minha leitura, eu já encontrei aqui que Deus, ele é fiel em sua palavra, diferente dos homens que não conseguem ser fiéis em suas palavras, pelo contrário, para conseguir vantagens, eles são bajuladores. É isso que o texto está falando. Que eles são bajuladores, que eles querem, que eles mentem. E eles dizem, né? Quem é esse Senhor que pode calar os nossos lábios, calar a nossa boca? Aí o texto diz: por causa do clamor, do necessitado, do oprimido, eu me levantarei, diz o Senhor, e porei a salvo aqueles que por isso clamam. As minhas palavras são fiéis. A minha palavra é pura. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, nessa manhã, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, por segurança, Senhor. Salva-me, Senhor. Guarda-me, Senhor, guarda-me. Ó Deus, que eu não venha ser, Senhor, como esses homens, como esses homens maus, Senhor. Como esses homens, Senhor, que pecam contra Ti, Senhor. Que perguntam, Senhor, quem é o Senhor para lhes calar. Ó Deus, que eu não seja, Senhor,
como ele, Senhor. Mas que eu seja, Senhor, como esse salmista, Senhor, que clama por socorro. Que avalia a situação em que vive e que encontra, Senhor, um cenário de injustiça, um cenário de maldade. Por isso, Senhor, que eu venha ser, Senhor, como esses poucos fiéis, como esses poucos piedosos que há sobre a terra. Que eu venha ser como um deles, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, socorre-me. Socorre-me, Senhor. A tua palavra me diz, Senhor, que o Senhor colocará, Senhor, em um lugar seguro aqueles que clamam a ti. Por isso, Senhor, eu te peço, tem misericórdia de mim, tem compaixão, Senhor. Ó Senhor da glória, eu te peço, Senhor, pois a tua palavra é fiel, Senhor. As tuas palavras são puras. A tua palavra, Senhor, é refinada, Senhor, 7 vezes como prata, Senhor. Falando da pureza que há em tua palavra. E aqui outra coisa. Deus, a sua palavra, sobre outra coisa que nós encontramos aqui na sua palavra. Que a palavra de Deus, ela é pura. Que a palavra de Deus é pura. Que a palavra de Deus, ela é fiel. Obrigado, Senhor, pela pureza que há na tua palavra, Senhor. Uma coisa que está vindo aqui no meu coração, que vem à minha mente. A palavra do Senhor. Não volta vazia. Ela faz aquilo que o Senhor quer. Então, a palavra de Deus, ela não volta vazia. E aqui fala dessa segurança que a gente pode ter nas Escrituras, da segurança que a gente pode ter na palavra de Deus. Aqui demonstra a fidelidade de Deus, o compromisso de Deus com os seus servos, o compromisso que ele tem com aqueles que clamam a ele. Então fala da fidelidade que há na palavra do Senhor. As suas palavras são puras. A sua palavra é prata refinada em candinho de barro depurada 7 vezes, falando da perfeição que há na palavra do Senhor. Tá vendo? Outra coisa que eu encontrei aqui. A palavra é perfeita. E aqui o Senhor, ele me lembra da suficiência das Escrituras.
que a sua palavra é suficiente, que a palavra de Deus ela é suficiente, demonstrando assim a sua suficiência que há nas Escrituras. As suas palavras, a palavra do Senhor, as suas palavras são palavras puras, é uma palavra como uma prata refinada 7 vezes, demonstrando a fidelidade do Senhor, que Ele cumprirá a sua palavra. A sua palavra não é uma palavra falsa como o discurso dos ímpios, como o discurso dos bajuladores. Então, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus ele me levou a pensar, a meditar, a refletir sobre o texto. E algumas verdades brotaram desse texto. Que eu tenho que... Há uma necessidade de que eu clame ao Senhor. Essa necessidade de clamor, essa necessidade de orarmos ao Senhor. E ontem à noite no culto de oração eu falava justamente disso, da fidelidade que tem na palavra do Senhor. Orava sobre a fidelidade da palavra de Deus. E nós precisamos ser fiéis às Escrituras, pois é na Escritura que nós encontramos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, aqui eu encontro no texto essa necessidade. Eu porei a salvo a quem por isso suspira, a quem por isso clama. Quem clama pelo quê? Quem clama pelo início do texto. Quem clama pela justiça, quem clama pela misericórdia, quem clama para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor faça alguma coisa, para que o Senhor veja a situação que está acontecendo. E essa pessoa ela será salva, ela será colocada em segurança. E o que nos assegura isso? O que nos assegura isso é que a palavra de Deus ela é pura, ela é verdadeira, que a palavra de Deus ela é fiel. Então é nisso aqui que nós nos ancoramos. É isso aqui que o Espírito Santo de Deus ele comunica ao meu coração. Então qual é o texto que fica para mim nessa manhã, que eu tenho que guardar durante todo o dia? Eu não posso me esquecer de estar clamando ao Senhor por misericórdia, por justiça, e que eu preciso me lembrar que a palavra de Deus ela é fiel. E esse texto aqui vai ser a chave da porta da presença de Deus na minha vida hoje. Essa palavra eu tenho que guardar no meu coração. Tenho que guardar, tenho que escondê-la no meu coração. Não posso me esquecer de maneira nenhuma dela. Ela tem que estar presa ao meu coração. Então, gente, como vocês viram, nós iniciamos hoje diferente, certo? Nós começamos orando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, orando, agradecendo a Deus porque nós fomos criados, agradecendo a Deus porque nós fomos eleitos, agradecendo a Deus porque Deus ele enviou o meio pelo qual a eleição pudesse ser possível. Nós reconhecemos isso no nosso coração e na nossa mente, aquilo que o Senhor fez por nós. Então nós precisamos lembrar, certo? Lembrar constantemente sobre o Evangelho. Porque às vezes a gente acaba esquecendo o que foi feito por a gente. Então é necessário que a gente internalize, certo? Esse Evangelho em nossos corações. Então por isso eu comecei orando e reconhecendo o Evangelho de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós fizemos a nossa lectura divina aqui nesse verso. Eu poderia ficar mais tempo aqui nesse verso e com certeza Deus ele iria comunicando, o Espírito Santo de Deus comunicando outras coisas ao meu coração, lembrando de textos. Vocês puderam observar que vários textos vieram à minha mente
texto sobre a fidelidade da palavra, texto de que Deus, a palavra de Deus, ela não volta vazia, que quando o Senhor fala, a palavra de Deus é objetiva e ela vai fazer aquilo que Deus determinou que ela faça. Então, várias coisas que o Espírito Santo de Deus foi me lembrando e eu fui guardando aqui. Então, gente, eu não sei se vocês têm alguma pergunta para hoje. Se vocês tiverem, vocês coloquem aí para nós. Estamos respondendo. Bom, como não tem nenhuma pergunta, certo? Nós vamos estar encerrando, agradecendo a Deus pela vida de vocês. E amanhã, pela misericórdia do Senhor, nós estaremos aqui de novo para mostrar a vocês como é fácil, certo? Como é fácil a gente tirar tempo para o Senhor. A questão é que nós precisamos de ter prioridade, certo? Se nós tivermos prioridade, priorizar o Senhor, nós teremos tempo para Ele. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá certo? E amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui novamente a partir das 6 horas da manhã para juntos nós fazermos, né? Jane está perguntando aqui como organizar esse devocional. Bom, Jane, nós colocamos, ontem nós mostramos, nós fizemos um vídeo ontem, ele está gravado, certo? De que maneira nós podemos fazer essa devocional simples assim, lendo as escrituras, orando as escrituras, certo? Lá no vídeo vai estar, você pode ir no meu IGTV e vai estar lá o de ontem, explicando com detalhes de que maneira a gente pode fazer esse devocional simples, orando as escrituras, escrevendo as escrituras, internalizando as escrituras, porque é por meio dela que nós oramos, é por meio dela que clamamos ao Senhor. Então, gente, que Deus possa abençoar vocês, essa manhã de vocês. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês que estiveram aqui durante essa manhã conosco.